Continuando nossas aulas, hoje vamos falar sobre a função éster. Função essa que cria muita confusão pelo nome, hein? Muito cuidado aqui, por favor. Por quê? A função éster, o próprio nome já confunde com éter. Só a presença de um Szinho já faz muita diferença. E o que seria uma função éster? Ela lembra muito a função ácido carboxílico. Perceba que, quando comparada com a função ácido carboxílico, ela tem a pequena diferença de apresentar um outro grupo R do lado direito do oxigênio, especificado aqui como este R do lado do oxigênio ao lado da carbonila. O grupo éster apresenta carbonila, C+O. O grupo éster apresenta um oxigênio entre carbonos que lembra um pouco o éter, mas por conta desse oxigênio estar ligado a uma carbonila é que o nome torna-se éster. Então, muito cuidado com as confusões na hora de observar alguns exemplos para não confundir éter com éster. Oxigênio do lado de carbonila com outro carbono ao lado é a função éster. O resumo dessa molécula, podemos dizer, nasce quando colocamos os oxigênios resumidos. Por exemplo, COO, e aqui aparece a sequência com outro grupo funcional, um oxigênio, por exemplo. Deixa eu colocar isso por escrito, que fica um pouco mais fácil de entender. R ligado a um COO, R de novo. Então, cuidado com as confusões. Percebam que nessa estrutura, se eu trocar o R da direita por H, vira ácido carboxílico. Então, a presença de uma sequência de carbonos depois do grupo funcional aqui é que vai caracterizar o éster. Lembrando que eu preciso da dupla O ligada ao oxigênio e carbonos ao lado. A função éster, ela nasce de uma reação química muito famosa que vale a pena adiantar aqui rapidamente, que é a esterificação. O que seria uma esterificação? A esterificação é a junção de um ácido carboxílico, OH, e aqui um grupo R, unido a uma função álcool. Vamos colocar aqui o OH e aqui uma função R qualquer. Portanto, essa reação que eu estou montando entre o ácido e um álcool, ela vai produzir um éster e água. Como funciona o mecanismo dessa reação é que nos interessa. Vou dar uma deslocada aqui nesse desenho para conseguir caber tudo. Então vamos deslocar um pouquinho para cá. Eu vou colocar minha molécula de H2O aqui. E vou mostrar o seguinte, pessoal. Percebam que esse H junta-se com esse outro H aqui. E juntos com um dos oxigênios vai formar a tal da molécula de água. É muito importante aqui percebermos que essa estrutura aqui, essa pequenina estrutura, ela vai sofrer um ataque desse grupo aqui. Então, vamos tentar trabalhar com um esqueminha onde dá para perceber que isso, ops, deixa eu pegar aqui uma outra setinha. O grupo OH do álcool é que vai atacar ali esse grupo H do meu ácido. E esses dois juntos, OH, H, vai formar água. E essa estrutura R dupla O, R dupla O, mais esse composto aqui, OR, vai se juntar nessa estrutura.
Então, lembrando mais uma vez, né? Eu tenho OH vindo no H, formando água. OH juntando no H, formando água. E esse grupo R vai entrar no lugar daquele hidrogênio que está sendo tirado, formando R dupla O, OR. Então, essa seria... Então, vamos aqui tentar mostrar que... Vamos tentar mostrar aqui aonde especificamente a coisa vai acontecer. Perceba que aqui eu tenho, nesse pequeno quadradinho, a molécula de água sendo formada. Então, quando vocês enxergarem uma esterificação, saibam que nasce da reação de um ácido com álcool, formando éster e água. Perceba que agora a estrutura que sobrou, essa estrutura do meu ácido, junto com essa estruturazinha do álcool, vai formar esse composto. É importante vocês conseguirem observar isso, que R dupla O, RC dupla O, com esse outro R, se junta formando essa estrutura. O oxigênio, ele preserva, se percebe aqui que eu fiz o quadradinho bem no limite entre o O e o H, para indicar que esse oxigênio fica e o R vai entrar no lugar. Então é importantíssimo vocês perceberem que esse pedacinho da molécula aqui, ó, que eu acabei de circular aqui com esse pontilhado, ó, ele vai ser preservado. E isso vai se unir com esse grupo R, que é o que acontece aqui. Por conta dessa formação desse éster, o nome da função éster é um pouquinho complicada, mas ela, com alguns trabalhos e repetições de exercícios, a coisa vai. Então, o nome, quase, no geral, né, tem algumas exceções, mas vocês podem sempre memorizar que éster vai ser sempre estruturado por alguma contagem de carbonos, prop, but, com o finalzinho ato, então butanoato, propanoato, D, e aí vem outra contagem de carbonos e a terminação ila. Qual que é o segredo aqui agora? É você pensar em possíveis contagens de carbono. Então pode ser butanoato de butila, propanoato de propila, metanoato de metila. Todos esses nomes são possíveis. A estrutura básica e essencial de qualquer éster é sempre essa: ato de ila. Ato de ila. Eu vou partir de alguns nomes para vocês entenderem agora. Vamos fazer alguns exemplos para ficar mais claro. Porque o que nos interessa de fato é apenas desenhar e saber o nome da função éster. Vamos pegar um nome, como eu mencionei, propanoato de metila. Como é que seria esse tiozinho? Eu vou marcar em negrito aqui esses nomes, ato de ila, para vocês perceberem que sempre se repete. E o que vai interessar para vocês de fato são as contagens de carbono. Da forma como está aqui estruturado o nome, propanoato de metila, é uma tentativa de reproduzir o que visualmente você tem que entender. Propanoato, 3 carbonos. E metila, 1 carbono só. Porém, antes de continuar, quando você vê ato de ila, é porque existe aqui um oxigênio e aqui tem uma dupla. A contagem de carbonos... faltou colocar aqui um carboninho, né? Pronto, agora ficou certo. Ó. Olhem para essa estrutura. Prop, eu tenho aqui CH3, aqui eu tenho CH2, e aqui eu tenho o carbono, que quando ligado na dupla O, não tem hidrogênio, e também aqui nesse oxigênio. Eu tenho 3 carbonos. Esses 3 carbonos designam o nome prop. 1, 2, 3. Propanoato.
E o outro carbono que vai continuar na sequência do meu éster tem que ser apenas um carbono. Por quê? É metila. Então percebam que eu tenho 3 carbonos, propano e propanoato de metila. Essa quebra no nome, não é um nome sequencial, não é uma cadeia principal, vem por conta desse heteroátomo aqui. Ó. O oxigênio está no meio entre carbonos. Isso faz uma quebra do nome. Propanoato de metila. Uma forma de escrever essa mesma estrutura de um jeito mais resumido seria colocar CH3, CH2, COO, CH3. Apareceu no Enem durante vários anos esse estilo de escrita, onde não tem nenhum erro aqui com relação às ligações. Perceba que, nesse tipo de nomenclatura, ele não quer evidenciar a estrutura. Mas eu tenho CH3, eu tenho CH2, eu tenho a C dupla O, COO e o CH3 no final. Então essa estrutura pode ser escondida por meio dessa representação, que é mais fácil de colocar num caderno, na linha do caderno. Então é pura preguiça de químico orgânico para não ter que desenhar a estrutura, conseguir representar isso de uma forma um pouco mais fácil no papel. Mas esse primeiro exemplo, propanoato de metila, é importante frisar a contagem de 3 carbonos, OO e CH3. Para mostrar a utilidade desse tipo de nomenclatura, vamos colocar agora um nome, butanoato de propila. Para ficar um pouco mais simples de você entender, pense apenas na quantidade de carbonos. E use esse resumo que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Se eu tenho, portanto, butanoato, você tem que ter 4 carbonos, correto? Nesses 4 carbonos, que eu ainda não vou colocar os hidrogênios para a gente não se confundir, eu vou dar só um espacinho. E aqui eu sei que depois do 4º carbono tem que vir aquele COO. OO e o resto dos carbonos, que no caso desse exemplo, como são propila, são 3, C, C e C. Olhe agora com calma nessa minha ideia e perceba que eu tenho aqui 4 carbonos, referente ao butanoato, e 3 carbonos, referente ao propila. Começar do nome, escrevendo isso aqui, ajuda bastante. Agora, o certo seria completar com os hidrogênios, que pode não ser tão simples, mas você tem CH3, que é uma pontinha, CH2 e CH2. Depois vem a dupla O com O, ligado a um CH2, que liga de novo a um CH2, e por último um CH3, porque é pontinha. Essa seria então a estrutura linear desse composto, butanoato de propila. Eu vou desenhar agora ele para poder mostrar como seria a sua confecção, né? Butanoato. Então, temos 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Dupla O. E aqui vem outro oxigênio. Agora temos que colocar na sequência 1, 2, 3. Muito mais fácil na representação bastão, né? Não preciso colocar aqui os carbonos e hidrogênios, mas olha só. Temos 1, 2, 3, 4. Butanoato. De que? Propila. 1, 2, 3. Butanoato de propila. Existe uma forma de complicação nessa estruturinha aqui que eu fiz linear, que vou apresentar por desencargo de consciência, para vocês não terem assim surpresa ao longo dos exercícios. Mas na química orgânica, por preguiça de novo, né? Quando você tem uma representação repetida da mesma coisa, você pode colocar como se fosse em evidência, escrevendo assim, CH3, abre-se um parênteses e coloca a estrutura que vai ser repetida.
que é o CH2, e fecha-se o parênteses. Então o que eu fiz? Eu coloquei entre parênteses a estrutura que irá ser repetida, que é o CH2. Quantas vezes? CH2, 2 vezes. E na sequência eu copio o resto, inclusive abro um novo parênteses para colocar CH2, pois ele vai ser repetido 2 vezes. Deixa eu só melhorar um pouco aqui a posição. Pronto. Então olha só, inicialmente temos um CH3, depois 2 CH2, por isso eu pus CH2 entre parênteses com 2 ao lado, COO, que inclusive para piorar eu posso colocar isso, né? CO2, indicando que são 2 oxigênios. Na sequência vem 2 CH2 novamente, então 2 aqui, e por fim o CH3. Tudo isso se refere ao mesmo composto. São formas diferentes de representar a mesma coisa. Eu sei que é complicado e muita gente vai entortar o bico aqui por conta dessas várias possibilidades, mas percebam que eu sempre priorizo a repetição. Então eu tenho sempre a contagem de carbonos, átomo de ila, butanoato de propila, 4 carbonos, 3 carbonos, colocando sempre a mesma estrutura, e a partir desse excesso de carbonos eu posso resumir as coisas criando essa estrutura, que fica bem complicado. Nos exercícios vocês vão perceber que vai ser cobrado a nomenclatura, e sem fazer as interpretações de desembrulhar, escrevendo desse jeito e depois a estrutura, vai ficar bem difícil dar um nome para isso aqui resumido. Então procurem ao máximo, com muita calma, entender esses resumos. Quando for necessário, você volta à estrutura principal bem explícita no caderno. Ok? Os outros exemplos de funções ésteres, elas podem complicar quando você introduz alguns radicais, onde o nome agora não vai ser mais tão simples. Então você pode colocar, por exemplo, na estrutura do radical, alguns nominhos mais chatos. Nesse caso aqui que eu desenhei, eu tenho do lado esquerdo da minha estrutura, pegando o carbonila, ó, do lado da carbonila, eu tenho que colocar aquele nome ato, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Seria butanoato. De quê? Quantos carbonos tem do outro lado? Tenho 1, 2, 3. Seria propila. Porém, percebam que ele não é somente propila, é isopropila, por conta da ponta dupla, lembra? 2CH3, 3 carbonos, ponta dupla, isopropila. E tem um detalhe ainda, né? Nessa estrutura à esquerda, que está com a carbonila, eu tenho uma sequência de 4 carbonos, onde no terceiro carbono apresenta um grupo metila. Então eu tenho que colocar lá no início 3-metil butanoato de isopropila. Então a nomenclatura ela ainda é utilizada nessa estrutura onde apresenta a carbonila. Que é importante também frisar, o nome ato, butanoato, propanoato ou 3-metilbutanoato, como eu fiz aqui, é sempre um nome que está presente da dupla O. E o resto do nome, que seria o de propila, nesse exemplo, ou alguma coisa de ila, aparece sempre do lado direito do oxigênio. Sempre vai ter uma função ila no final. Então eu posso colocar metanoato de terquibutila, por exemplo. Olha esse nome. Metanoato de terquibutila. Como é que seria esse composto? Met é um carbono só. E eu tenho que colocar a dupla, ou seja, eu preciso colocar aqui uma dupla O, esse carbono apenas, e não mais um segundo carbono, senão seria etanoato
Como é metanoato, tem que pôr um hidrogênio apenas, para indicar que só tem um carbono ligado na dupla O. Esse exemplo é para frisar a importância do ato estar presente sempre na carbonila. Aqui então eu posso continuar colocando o exemplo do terc-butil, que são esses carbonos, esse carbono ligado a 3 grupinhos CH3. Essa seria a estrutura explícita do metanoato de terc-butila. Portanto, é importante vocês memorizarem que a estrutura e a nomenclatura ela se baseia muito no que está do lado esquerdo da carbonila ou junto da carbonila e o que está à direita do oxigênio. Alguma coisa ato de alguma coisa ila. Com essa estrutura, com esses resumos e toda esses exemplos, eu espero que vocês consigam resolver os exercícios. Lembrando que, como foi dado já a orgânica nas funções oxigenadas, os exercícios vão ter também fenol, álcool, aldeídos e derivados. Procurem tirar as dúvidas, os exercícios são bem difíceis porque já conseguimos contemplar bastante conteúdo. Espero a dúvida de todos vocês e até a próxima.